estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Podemos te sentir, Espírito Santo. Podemos tocar as suas vestes, Jesus. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Tem fogo nos olhos. Diga, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, aleluia. Pode morar aqui, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Morada na tua casa. Pode morar aqui, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Abrimos a nossa casa, venha fazer morada, Espírito Santo. Maraná, estamos te esperando, vem. Estamos te esperando, a sua igreja te espera nessa noite, Espírito Santo. A tua igreja te espera. Vem encher, enche, enche, enche. Fogo, 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 Espírito Santo. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só esperando. Vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, Jesus, que era lindo assim. meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Era linda assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Convida ele para fazer morada na sua casa. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Meus irmãos, podemos tomar assento. Aqueles que puderem, glorificando o santo nome do Senhor. Gilberto, que Deus abençoe a sua vida, você e a sua família, que aceitaram o convite de estar aqui comigo. O irmão Gilberto é uma bênção.
E eu disse para ele que eu gostaria de levar ele em todas as oportunidades que eu tenho. E Deus tem concedido algumas oportunidades que eu tive a oportunidade de chamá-lo e ele foi, graças a Deus. E assim Deus nos faz crescer junto. Meus irmãos, nós estamos diante de um culto de missão. E diante do culto de missão, a gente precisa entender que uma das maiores missões que Deus deu para os seus discípulos, e essa missão nos alcançou, ela está registrada em Marcos, no capítulo de número 16, e versículo de número 15 e 16, aonde Jesus ensinou os seus discípulos, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós vemos, se não me falha a memória, em Mateus, no capítulo de número 28 e verso de número 11, Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E com estas últimas palavras eu quero dizer que você veio nessa noite ao lugar certo. Porque se tem um lugar aonde a presença de Deus se manifesta com a maior facilidade, é dentro de um templo como esse. Calma que eu vou explicar para você. Porque o próprio Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. E eu creio que todos os que estão aqui estão reunidos pelo nome de Jesus. Porque o que trouxe vocês aqui foi a palavra, o desejo pela palavra. E de que forma que foi isso? Impulsionado pelo Espírito Santo. Porque quando nós sentimos o desejo de estar na casa do Senhor, é o Espírito Santo assoprando no nosso ouvido, dizendo: vai lá. Eu preciso ter um encontro com você. Eu preciso falar com você. E a palavra de Deus é algo que transforma. E ela é tão importante que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o salmista no Salmo de número 119 e verso de número 11, dizendo: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Qual é essa importância de esconder esta palavra dentro do coração? Para não pecar contra o Senhor. Mais à frente, no mesmo Salmo de número 119 e verso de número 105, ele vai explicar, ele vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu fico feliz quando eu olho para a Bíblia e eu vejo o escritor aos Hebreus no capítulo de número 4 e versículo de número 12 e 13, indo mais adiante, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada e penetrante do que uma espada de 2 gumes, e tem o poder de penetração entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. No versículo de número 13 ele vai dizer: e não há criatura alguma encoberta diante dela, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem há de prestarmos juízo. Esta é a palavra de Deus, e você está aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando ela entra, ela transforma. Jesus mudou o caráter
De 12 homens, embora um tenha fraquejado, caiu, mas Jesus mudou o caráter, porque quando temos um encontro com a palavra, com Jesus, a qual João no Evangelho, no capítulo de número 1 e versículo de número 1, vai testificar que Jesus era a palavra. Ele vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então era João dizendo: Jesus é a palavra. E quando nós temos um encontro com a palavra, aquele que rouba não rouba mais, aquele que se prostitui não prostitui mais, aquele que mente não mente mais, porque a palavra é quem transforma e muda o caráter do ser humano. Aleluia. E vocês estão aqui nesta noite pela palavra. Meus irmãos, nós lemos o Evangelho de Lucas. Eu creio que a maioria das pessoas que frequentam a escola dominical, eles conhecem que Lucas era grego, era um médico conhecido dentro da Bíblia como o médico amado. E Lucas vai escrever o Evangelho há cerca de aproximadamente 60 a 70 anos depois da ascensão de Jesus Cristo, que ele subiu, foi levado às nuvens ao céu. E Lucas vai escrever acerca, depois deste acontecido, aproximadamente 60 a 70 anos. Então, se Lucas escrevesse naqueles dias, talvez nós tínhamos muito mais conteúdo. Embora algumas coisas se perderam, o Espírito Santo faz questão de que as principais o homem venha se lembrar. E Lucas se lembra, então escreve o Evangelho de Lucas. Lucas escreve direcionado para os gregos, apresentando Jesus como o Filho do homem, o Deus em um corpo humano, um homem que fazia milagres extraordinários, que ia além da medicina. E quando nós vemos aqui para o capítulo de número 10, a partir do verso de número 25, em todas as Bíblias, está intitulado como a parábola do bom samaritano. E é interessante que eu creio que ele estava em uma reunião, como todas aonde Jesus se apresentava. Aonde Jesus chegava, uma reunião era formada, porque todos queriam estar perto de Jesus para ouvir as palavras que Jesus dizia. Jesus não ensinava naqueles dias como os fariseus, Jesus não ensinava naqueles dias como o sacerdote, como os escribas, como os saduceus. Jesus ensinava de uma forma, a palavra que crescia o interesse nas pessoas, a ponto de alguém dizer: eu nunca vi ninguém ensinando com tal autoridade como Jesus. A palavra de Jesus era uma palavra diferenciada que trazia a atenção de um grande público. E quando as pessoas se aproximavam de Jesus, era comum, à medida que a palavra ia penetrando aos ouvidos, alguém ser curado, alguém ser limpo, alguém ser purificado, alguém manifestar o demônio, Jesus expulsar este demônio e essa pessoa ser liberta, para a honra e glória do Senhor Jesus. Essas eram as reuniões de Jesus, e eu creio que neste dia, Jesus falava acerca da sua mensagem. Qual era? Arrependimento e o reino de Deus. Só que o texto, a partir do verso de número 25 do capítulo de número 10, vai dizer que alguém vai interromper Jesus. E alguém vai interromper Jesus com a seguinte questão: o que hei de fazer para ser salvo? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? É interessante que a Bíblia intitula este homem que se levantou nesta reunião como um doutor da lei. A Bíblia não intitula qual era o cargo, mas nós entendemos que era ou um sacerdote, ou era um fariseu, um escriba, ou um saduceu, que eram os homens entendidos da lei daquela época. Só que a intenção dele de saber acerca do propósito de salvação de Jesus Cristo era pegar Jesus em alguma das suas palavras. Só que Jesus, ele sempre tem uma resposta para todas as perguntas. Jesus, ele sempre tem uma solução para todos os problemas, independente de que se algum dia você indagou a Deus, Jesus tem resposta, independente de que você esteja sendo fiel, dizendo: Senhor, fala comigo. Do mesmo jeito, ele tem uma resposta.
E a resposta de Jesus é interessante, é acerca de uma parábola. Jesus vai dizer: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando este homem caiu na mão dos assaltantes, ou em algumas traduções, salteadores. Olha só que interessante, Jerusalém tem como codinome a cidade de paz. Nós conhecemos a Bíblia e nós sabemos que Jerusalém é a cidade da adoração. É uma cidade alta, cidade elevada. Jericó é uma cidade baixa, aproximadamente cerca de 330 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É uma cidade que leva por codinome cidade perfumada. As pessoas conhecem como cidade alegre. E este homem está saindo da cidade da adoração, para ir para uma cidade que é chamada de cidade alegre. Então nós entendemos que naqueles dias, quem queria se divertir, ia para Jericó. E esse homem está saindo do lugar de paz, para procurar uma diversão. Esse homem está saindo do lugar da adoração, para procurar uma diversão em Jericó. E quando eu observo, eu vejo que ele vai tomar um caminho. E se nós formos estudar este caminho, era o caminho mais curto que tinha. Porque se ele fosse tomar outro caminho para chegar em Jericó, o caminho seria longo, talvez duraria dias. Então ele vai para um caminho que era tradicional. Só que este caminho tradicional, ele levava um nome. O caminho que ligava Jerusalém para Jericó era um caminho de aproximadamente 28 quilômetros. Só que o interessante não é a distância, é a periculosidade do caminho. Este caminho era chamado de caminho de sangue, porque era comum quem tomava este caminho desprevenido de Jerusalém para Jericó cair na mão dos assaltantes, ser roubado e até mesmo, no último caso, perder a sua própria vida. E quando a gente vai aprender sobre esta questão, a gente vê que pelo um caminho perigoso, é importante que nós venhamos andar acompanhado. A Bíblia diz que é melhor andar dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Só que eu não sei o que aconteceu, que este homem não convidou ninguém para ir com ele. Eu não julgo dele ter saído de Jerusalém para ir para Jericó, eu não sei qual era a intenção dele. Eu só sei que ele está saindo de uma cidade alta chamada Cidade de Paz, e indo para uma cidade alegre, por causa que o nome poderia ser perfumado. Talvez o nome da cidade criou interesse nele. E esta intenção dele sair do lugar de paz procurando uma alegria, ele não vai chamar ninguém para ir com ele. Talvez ele vivia como muitos de nós um dia já vivemos, ou como alguns ainda podem até viver, no pensamento de: é melhor andar só do que mal acompanhado. Por que que nós criamos isso na nossa cabeça? Porque muitas das vezes nós nos decepcionamos com as pessoas. Muitas das vezes nós nos frustramos com as pessoas. Criamos expectativas e essas expectativas, elas não são correspondidas, então nós nos frustramos. Não queremos mais ouvir conselho de ninguém, não queremos mais andar com ninguém, não queremos mais tomar ninguém de exemplo. Então muitas das vezes nós escolhemos caminhos a qual o Senhor não disse que era para irmos. Nós não perguntamos para o Senhor se devemos ir. E nós resolvemos ir sem uma direção de Deus. E pior ainda, não aceitamos o conselho de ninguém. Porque talvez no pensamento daquele homem, ele estava pensando: eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço essa trajetória. Eu já passei por ali. Talvez a autoconfiança dele lhe trouxe segurança. Talvez ele pensou: não, eu sou ágil. Eu sou forte. Como muitos pensam, eu sou águia. Ninguém vai me pegar. Eu sou mais ligeiro do que todos. Só que é interessante que quando ele sai sozinho, ele acha que ele está seguro. Mas eu creio que alguém estava observando. Porque nós sabemos que quando nós queremos andar com as nossas próprias pernas, a Bíblia diz que nós tomamos caminhos que parecem ser caminhos que vão dar futuro, parece que são caminhos promissores. Mas a Bíblia diz que muitos deste caminho para o homem é caminho de morte. E este homem está ciente de que está indo por um caminho perigoso, mas a sua
autoestima, a sua segurança. Lhe faz ir só. Porque ele criou uma expectativa no seu coração: eu não ando mais com ninguém, eu vou sozinho. É melhor andar só do que mal acompanhado. Eu quero dizer, se existe alguém com esse pensamento, nessa noite, arranca isso do seu coração. Porque talvez se você olhou para a esquerda e não viu ninguém capacitado para andar do seu lado, talvez se você olhou para a direita e não viu ninguém capacitado para andar do seu lado, pode ter certeza que se não levantar um aqui dentro, Jesus vai enviar um para andar do seu lado, para te motivar, para ir com você, para ir adiante. Você não vai sair daqui nessa noite só. E enquanto Jesus não envia ninguém, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele já está aí do seu lado dizendo: ei, meu amigo, ei, minha amiga, eu caminho com você. Aleluia. Este homem decide tomar este caminho. Era um caminho perigoso, 28 quilômetros. A qual os estudiosos vão dizer que era um caminho cheio de pedras, com algumas cavernas, a qual os salteadores se aproveitavam para assaltar as pessoas. E este homem está indo, quando de repente talvez alguém observou ele saindo de casa, viu que ele estava carregando, viu que ele tinha, cresceu o interesse, aproximou dele na primeira oportunidade. A Bíblia diz que arrancaram os seus pertences e arrancaram as suas roupas. Roupas na Bíblia fala de revestimento. Deus criou as roupas. No livro de Gênesis, o Diego quase chegou lá hoje na pregação da live. Deus criou as roupas para que o homem tampasse a sua nudez. Existem muitas coisas que para o homem seria motivo de nos banalizar, mas muitas das vezes Deus tem escondido, porque Deus está tratando. E este homem agora ele está sendo exposto. Todos estão vendo o que ele escondia, estão levando tudo. E como se não bastasse, os assaltantes começam a espancá-lo. E olhando para isso eu me perguntei, não tinha necessidade, porque eu creio que este homem estava só. Para que bater em alguém? Provavelmente os assaltantes estavam em bandos, porque é assim que eles agiam. Muitas das vezes nós achamos que nós vamos ser surpreendidos por um demônio na porta de casa. Muitas das vezes nós achamos que nós vamos ser surpreendidos na oração por um demônio atrás da gente. Mas muitas das vezes o diabo ele vem com a legião, e quando a legião ataca é um de um lado, é um do outro, e nós esperamos uma luta grande, mas de repente as batalhas começam com os demônios pequenos, chamado de brechas. E essas brechas quais são? São muitas das vezes as palavras maldizentes que nós falamos, os nossos atos e as nossas atitudes, que muitas vezes nós achamos insignificante, e o diabo está dizendo: continua, porque eu estou te batendo e você nem está vendo, e você achando que está no controle, você achando que está revidando, quando de repente este homem está sem forças, espancado, caído, talvez os gritos de agonia dizendo: leva tudo, mas não tire a minha vida. Mas a Bíblia compara Satanás como um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Quem estava assaltando não tinha somente a intenção de levar aquilo que ele tinha. Quem estava assaltando tinha a intenção de arrancar a vida dele. E quantas foram as provações que nós passamos? Quantas foram as lutas que nós vivemos, que muitas das vezes fomos jogados na lama. As pessoas apontaram o dedo, acusaram, dizendo: este aí não levanta mais, esse aí não tem mais jeito, não prega mais, não canta mais. Abandonaram ele, esqueceram ele, não dá nem para andar mais com ele, ele está caído e não se levanta mais, porque quem olhava para você dizia: está quase morto, não tem como mais ajudar. E o pior, que saiu do lugar alto para ir para o lugar baixo, não aceitou o conselho de ninguém. Muitas das vezes nós olhamos e dizemos: eu não vou me envolver com a prova dele, eu não vou trazer a prova dele para mim, deixa Deus tratar com ele, é permissão de Deus. Escute só, cuidado
com as suas decisões. Muitas das vezes nós tomamos decisões achando, não, se der alguma coisa errada, Deus vai intervir, mas você tem algo chamado livre-arbítrio. Deus não vai intervir nas suas decisões. Muitas das vezes aquilo que nós vivemos são consequências das nossas escolhas. Mas o que é que Deus faz então por mim? Eu vou te dizer agora. Este homem foi roubado, foi deixado nu, espancado. Quem bateu jogou ele na beira do caminho, talvez olhando, dizendo, está quase morto, vai morrer. Mas assim como aconteceu com você, com este homem também, Deus olhou e disse, eu tenho misericórdia dele, pode levar tudo, pode bater, mas a vida dele, Satanás, você não vai tirar. O diabo pode ter arrancado coisas, pode ter arrancado bens, mas na tua vida ninguém toca. Ramasurimi cantalai, remei candalas. Este homem está caído, talvez sem esperança. E alguém sem esperança costuma se entregar no momento. Alguém sem esperança talvez se sinta mal amado, talvez se julgue culpado, talvez o desejo daquele homem era, por que só me roubaram, por que me deixaram quebrado, ninguém vai me ajudar, por que é que eu não morro? Ninguém vai querer me ajudar nessa situação, é um caminho perigoso, nem todo mundo gosta de passar por aqui. Quantas das vezes nós questionamos, ninguém vem na minha casa, ninguém me ajuda. Escute só, Deus está te vendo, Deus está te vendo. Os olhos do Senhor estão fitos a você. E é interessante que a gente aprende na questão da fé, que não existe nada que eu faça de bom que vai fazer Deus me amar mais. E não existe nada que eu faça de mal que vai fazer Deus me amar menos. Porque a Bíblia se resume em João 3,16, que é, Deus amou o mundo de tal maneira. E este mundo não é o mundo da criação. E este mundo não é o mundo do pecado, este mundo é a humanidade. Quando Deus está dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira, é o escritor dizendo, Deus amou a humanidade de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. O amor por mim é o mesmo que o amor por você, é o mesmo que o amor de quem está lá fora, é o mesmo que o amor de quem está se drogando, é o mesmo do amor de quem está se prostituindo. Deus ama todos da mesma maneira. Mas a questão no culto de missões é a salvação. E a salvação é uma escolha. Porque assim como eu disse, Deus amou o mundo de tal maneira. E todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. E qual é a maneira que eu creio? A Bíblia diz que este homem está caído. Talvez sem esperança nenhuma. Quando de repente, talvez abrindo um pouquinho dos seus olhos, ainda com o restinho das suas forças, ele olha, alguém com as vestes brancas. Lá vem um sacerdote. Eu disse que Jericó, além dos prazeres que oferecia, era uma cidade agradável para se viver. Uma cidade marítima, uma cidade bela, que tinha por codinome Perfumada. E muitos sacerdotes, levitas, saduceus, fariseus gostavam de viver naquele lugar. Era um lugar bonito, era um lugar agradável para se estar. Muitos sacerdotes moravam em Jericó e subiam a Jerusalém para oferecer os sacrifícios, para prestar os seus serviços ao Senhor. Então eu entendo que este homem subiu a Jerusalém, prestou o seu culto ao Senhor, mas quando ele está voltando, ele vê aquele homem caído, ele não se aproxima para ver se está respirando, ele não se aproxima
aproxima para ver se o homem está vivo. A Bíblia vai dizer que vendo passou de largo. Mas agora que vem, cadê o amor? Porque eu creio que no sermão, prestando o seu serviço a Deus, ele falou de amor. Ele citou as Escrituras. Talvez ele abriu a sua boca no sermão, no templo, dizendo: os principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Estes dois faz a junção de um. Quem cumpre um, vive o outro. Outra vez o sermão dele foi expor esta palavra. Talvez o sermão dele foi: nós devemos ajudar os necessitados. Vocês devem prestar as suas contas ao Senhor. O Senhor ama a todos. Só que quando ele está descendo, ele vê alguém necessitado. Talvez Deus lá do céu olhou e disse: esse vai ajudar, esse fala de amor. É o sacerdote de culto de domingo, que fala palavras belas, maravilhosas, a qual nós olhamos dizendo: este é o homem de Deus. A qual alguns de vocês que não me conhecem olham dizendo: este é o homem de Deus, pela palavra que ele está pregando. Meus irmãos, eu estudei para pregar esta palavra. Deus tem um chamado na minha vida, mas isso não indica que eu sou um homem de Deus. Vocês vão me conhecer como homem de Deus quando vocês me verem lá fora, com a minha boca fechada. E vocês vão olhar: ele anda como um homem de Deus, ele age como um homem de Deus, a vida dele é um exemplo de uma vida de homem de Deus. O que testifica uma pessoa a ser um homem de Deus não é o que ele fala aqui dentro, é o que ele vive lá fora. Aqui dentro nós viemos para aprender, e lá fora para que nós venhamos ser crentes. Aqui dentro nós viemos, muitas das vezes, eu vou num culto porque eu quero ser avivado, eu vou pular, vou falar em mistério, eu vou cair. Mas ser avivado não é falar em mistério aqui, não é cair, não é pular. Ser avivado é se permanecer de pé lá fora. O que vai mostrar que você realmente é um homem de Deus é você lá fora. É quando você está na sua casa com a sua esposa. É quando você está no seu lar com as pessoas que te visitam. É quando os seus vizinhos estão num sábado e você está na sua casa e eles não ouvem as suas murmuras. É quando você está passando por provação e alguém pergunta: meu irmão, a situação está difícil para você. Você olha, mesmo sem entender o que está acontecendo, dizendo: Deus vai entrar com providência. É quando alguém te xinga, é quando alguém te calunia, te chama de falso crente, e você fica quieto dizendo: Deus sabe de todas as coisas. Isto é o que vai indicar que você é um homem de Deus. Lá vem o sacerdote, a aparência de homem de Deus, se veste como homem de Deus, fala do amor de Deus, mas quando vê aquele homem caído, passa de largo. David, me ajuda aí. Lá vem o levita. Talvez Deus do céu dizendo: não, esse vai ajudar. Esse cantou no templo agora há pouco, me emocionou. O louvor dele subiu no meu coração. Eu vi sinceridade nas palavras dele. Ele saiu daqui dizendo que vai mudar de vida porque ele louvou ao meu nome. Me ajuda, David. Não consigo ir além do teu olhar. Ao levita com as suas Tudo palavras. que consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início
Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Imagine ele descendo, continuando, dizendo: a glória desceu no templo, eu cantei, você é o espelho. A partir de hoje eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. Imagine ele descendo, tocando o seu instrumento e continuando: você é o espelho. Aí de repente alguém caído, está morrendo. Quem sabe está morto. Eu não vou me envolver, não. Eu não vou buscar essa prova para mim. Quem sabe, se eu tentar ajudar os assaltantes, aparece e me pegam. Eu vou descer depressa. Correu da oportunidade de ajudar alguém. Porque muitas das vezes é assim. Nós dizemos que amamos ao Senhor de todo o nosso coração. E para justificar o nosso amor ao Senhor de todo o nosso coração, nós devemos amar o nosso próximo, que é o nosso semelhante. Essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa que está próxima a você. É uma pessoa que carece de ajuda, é uma pessoa que tem dores, que tem sentimentos. E muitas das vezes, em algumas situações, nós vemos os sentimentos destas pessoas. E nós não temos algo que Jesus, desde o início do seu ministério, tinha. E nos ensinou algo chamado de íntima compaixão. É eu olhar alguém que está passando por dor, por processo, e eu sentir isso dentro de mim como se fosse comigo, e algo me mover, chamado Espírito Santo de Deus, dizendo: ajuda. Talvez este levita até começou a sentir, mas na cabeça dele: eu não vou me envolver não. Tomou o mesmo caminho que o sacerdote, passou de largo. Eu vou me apressar, eu não vou ajudar. Talvez aquele homem caído disse: acabou para mim. Não tem mais jeito. Não existe mais situação. Quando nós chegamos no fundo do poço, quando nós achamos que não existe mais situação, é o momento que nós vivemos algo chamado de milagre. É quando nós olhamos para a situação que nós vivemos e nós olhamos e dizemos: quem poderia me ajudar virou as costas, quem poderia estender a mão não está nem aí para mim. Muitas das vezes é desse jeito. A minha mãe não liga para mim, o meu pai não liga para mim, a pessoa que deveria me ajudar nem liga para mim. Muitas das vezes, num dia de domingo, você não recebe um WhatsApp. Na rua você se ajunta com as pessoas, você diz: nossa, eu tenho tantos amigos, mas quando você não aparece, ninguém se lembra de você. E muitas das vezes, no sofrimento, na dor, ninguém te visita, e você diz: ninguém está nem aí para mim, ninguém me ama. Mas Deus vai te surpreender, porque os mais improváveis é aqueles que Deus levanta para poder te ajudar. E nós somos prova disso. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quem éramos nós e aonde nós estamos aqui nesta noite, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Pessoas desacreditadas, talvez alguns que nem terminou os estudos, talvez alguns que não sabiam falar, nem tampouco ler, mas quando o Espírito Santo te encheu, hoje você tem uma importância, hoje seu nome tem um significado, hoje você é chamado de homem de Deus, mulher de Deus, aonde
aonde você abre a tua boca para falar de Jesus, pessoas de alto grau têm que te ouvir, porque a palavra que você tem na boca é verdadeira. Pessoas de alto grau têm que te ouvir, porque Deus está na tua vida. Quem éramos nós? E Deus vai levar alguém improvável, um samaritano. Alguém que quando a Síria invadiu o reino do norte e escravizou o reino do norte, tomando Samaria, se apoderou, tomou as mulheres, e o povo se misturou, e o povo se mistificou, e os judeus do reino do sul, que foi o reino que resistiu, embora fora tomado pela Babilônia, mas Deus ainda deu livramento para a tribo de Judá e Benjamim, permaneceram, e tem a sua capital em Jerusalém. E os de Jerusalém, eles não compartilham nada com os de Samaria, porque os de Samaria se renderam à escravidão e se misturaram. E muitas das vezes nós olhamos e nós dizemos: eu sou judeu, eu sou salvo, eu sou cristão, eu não misturo com um certo tipo de pessoa, e por isso nós não ajudamos quem necessita. Você ajudar uma pessoa que está na lama não vai te fazer menos crente. Você estender a mão para um necessitado não vai te fazer um desviado. Você vai dar atenção para quem está precisando de uma palavra, seja onde for. Se Jesus te mandar, vai. Não vai te fazer ir para o inferno. Ah, mas alguém pode ver e pode me julgar. Mas alguém pode falar e pode me julgar. Esqueça isso. Viva os propósitos de Deus na sua vida. A terceira oportunidade está passando. Talvez aquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó está espancado e olhando. Não, esse é samaritano. Eles não conversam com a gente, eles não estão nem aí para a gente, mas de repente o samaritano, alguém inesperado, vai olhar, vai se aproximar, vai ver que o homem está ferido. Talvez a única palavra que saía da boca dele era ai. Muitas das vezes nós estamos desse jeito. A única palavra que sai da nossa boca é ai. Não temos forças nem para expor em oração a nossa dor, porque é tanta que nós só dizemos ai. Mas o bom samaritano, Jesus Cristo, ele te conhece. O rejeitado por muitos judeus, ele está vindo. E o samaritano da história vai se aproximar, porque a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Fernando, ele sentiu a dor daquele homem que foi espancado. Ele estava indo de viagem, ele tinha um compromisso. O sacerdote, o levita, talvez estava voltando para casa, mas o samaritano tinha compromisso. E interrompe o seu compromisso para estender a mão para quem está necessitado. Eu disse no começo da mensagem que o caminho de Jerusalém para Jericó é aproximadamente 28 quilômetros. Talvez este homem foi surpreendido no meio do caminho, 14 quilômetros. A Bíblia vai dizer que o samaritano se aproxima, enfaixa as suas feridas, deita vinho. Vinho fala de alegria. O bom samaritano está trazendo alegria para a vida daquele homem. A Bíblia diz em algumas traduções óleo, em outras azeite. A Bíblia diz que o bom samaritano derrama azeite sobre as feridas daquele homem. Azeite fala do Espírito Santo, porque é isso que Jesus faz. Enche do Espírito Santo quem está caído e traz alegria e carrega. Colocou sobre o seu animal. Eu disse aqui que o caminho era chamado de caminho de sangue. Era um caminho pedregoso. Era um caminho que tinha cavernas onde os assaltantes se escondiam, mas independente do restante do caminho, 14 quilômetros abaixo ou 14 quilômetros acima, não importa. O bom samaritano estava olhando e dizendo: eu vou carregar, porque ele precisa de ajuda. Colocou sobre o seu animal e começa a cavalgar. Talvez os seus pés doendo e ele olhando para aquele homem, o homem só ai. Mas o bom samaritano dizendo: está me machucando, mas eu vou viver a sua dor.
dor, porque você tem que sobreviver. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um homem carregando uma cruz nas costas, as pessoas se batendo ele, e ele não reclama, ele não murmura, ele vai adiante. Está doendo, está machucando, ele não abre a boca, ele ergue a cabeça, olha para as pessoas, o pensamento dele é: eu estou sofrendo pela dor dele, mas vai valer a pena. Aleluias. O bom samaritano carrega aquele homem, sentindo a dor nos seus pés, andando o restante do caminho, e ele procura uma estalagem. Eu já estou encerrando. E eu acho interessante que ele encontra a estalagem. E essa estalagem, ela não está lotada. Essa estalagem, ela tem vaga. Alguém pegou. Eu quero dizer para as pessoas que chegaram aqui feridas, machucadas, você está no lugar chamado Casa de Deus. E eu quero dizer para você, mediante a pastora Dalzise e o pastor Geraldo, porque eu estou vendo que aqui existem vagas abertas. E existem pessoas qualificadas para cuidarem de todos vocês. Talvez existem pessoas aqui que já experimentaram chegar aqui assim como eu, ferido, machucado, sem esperança, e os pastores cuidou, deu estadia, deu morada, deu pouso, e hoje você está voando nas asas do Espírito Santo de Deus. O segredo é que a estalagem tem vagas. O segundo segredo, partindo por terceiro, eu encerro. O segundo segredo é que Ele vai cuidar de você e vai deixar você seguro. E Ele não faz nada sem que Ele possa pagar o preço. A Bíblia diz que Ele cuidou daquele homem e foi até o hospedeiro. Ele deu 2 denários. 1 denário era o que valia a um dia de trabalho braçal. E ele deu 2 denários. Eu imagino ele dizendo: eu estou com 2 denários, eu vou te dar 2 denários. Talvez um dia naquela hospedaria representava o valor de 1 denário. Ele vai dizer: eu vou pagar 2 dias, mas fique despreocupado, porque quando eu voltar passando, talvez esses 2 dias, eu vou pagar o restante. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, vocês estão sendo cuidados pelos hospedeiros, os pastores desta igreja. Jesus foi, deixou pago por enquanto, com o teu Espírito Santo, com a morte na cruz do Calvário, com a esperança vindoura. E Jesus está dizendo: quando passar o prazo, eu vou retornar. Talvez seja no 3º dia, mas você já vai dizer para mim, olhando para mim agora com essa carinha, dizendo: já passou tanto tempo. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia. Então, se nós estamos em 2022, eu quero te alegrar dizendo: falta bem mais pouco para Jesus voltar. E quando Ele voltar, Ele vai pagar a sua estadia. E o nome do pagamento dele é galardão, porque Ele viu que você ama o teu próximo como a você mesmo. Ele viu que você ama Deus de todo o seu coração. Gilberto, vem louvar para a gente encerrar. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé neste momento. E eu quero perguntar aqui, mediante esta palavra, se existe alguém aqui nesta noite que veio aqui fazer uma visita porque sentiu que o Espírito Santo convidou, porque sentiu que necessitava ouvir uma palavra de Deus, porque talvez por intermédio de um amigo recebeu o convite. Eu quero dizer, foi o Espírito Santo de Deus que impulsionou que o seu amigo viesse te convidar. E você veio aqui nessa